Pergunta de número 36 do Breve Catecismo diz: quais são os benefícios que nessa vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou que deles procedem? Quais são os benefícios? E aí nós temos algumas perguntas, tá? E nós hoje vamos tratar das subperguntas desse item, que é a pergunta de número 4, que diz assim: o que queremos dizer com gozo no Espírito? Então, um dos benefícios da justificação e da adoção é o gozo do Espírito. E o que seria esse gozo do Espírito? É isso que nós vamos ver hoje. Então, a resposta para essa questão diz: a alegria da salvação e a sensação do favor de Deus conferida pelo Espírito Santo que habita os crentes como templo dele. A alegria. Eu queria pensar um pouquinho com vocês hoje, a gente conversar, tá? Trocar informações sobre o que seria a alegria da salvação. Muito bem. Eu quero começar perguntando o seguinte a você. Uma pergunta bem pessoal e você não precisa responder, tá? É uma pergunta retórica. Você é uma pessoa feliz? É difícil dizer essa pergunta, né? Se eu sou uma pessoa feliz. Parece simples, mas não é. Porque nós temos um negócio chamado auto-engano, né? Eu posso falar para vocês claramente que sou feliz, não sendo. Mas e se eu inverter a pergunta? Cadê a Débora? Está aqui? Não, tá, não está. Se eu perguntar para a Débora: Débora, o Sidney é feliz? Porque a Débora convive comigo e ela sabe dizer se eu sou uma pessoa feliz ou não. Eu tenho alguns irmãos aqui da igreja que eu poderia afirmar que são pessoas felizes, mas eu não sei se realmente o são. Primeira pessoa que eu imaginei: quem é da igreja presbiteriana de Marialva é uma pessoa feliz? Primeira pessoa que veio na minha mente foi o Sr. João Meirelles. Alguém discorda disso? Ele aparenta ser uma pessoa feliz. Porque quem vai dizer se ele é uma pessoa feliz ou não é a dona Cida, é o Gildo, são as pessoas que convivem com ele todo dia. Se eu perguntar para a Neuma: Neuma, o pastor é uma pessoa feliz? Não precisa responder, tá, Neuma? Só pensa, né? Ou perguntar para o pastor: a Neuma é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? É esse tema que a gente vai tratar hoje. E começamos lá com Filipenses 4:4. E eu distribuí alguns versículos aí para os irmãos, versículos que falam sobre a alegria. Porque de pronto assim, não parece ser muito fácil ser uma pessoa feliz nos dias de hoje. Principalmente com esse advento da Covid, principalmente com esse custo da gente viver, né, custo financeiro, principalmente com os problemas que nos assolam todo dia. Eu imagino que deva ter alguém aqui dentro que tem algum problema. Eu imagino, né? Nem todos aqui estão com a vida perfeitinha. E quero saber se esses problemas tiram a nossa felicidade. Então eu trouxe alguns versículos aí e nós vamos começar a ler alguns. E eu queria eu não sei mais para quem eu distribuí, tá? Eu distribuí aí. Então eu vou falar o versículo e a pessoa se levante, fale a referência, dê um tempinho para as pessoas acharem e leia com voz de autoridade, ok? Cadê o assessor de microfone, né? Nosso diácono. Vamos eleger aqui. O Luca vai. Gente, não tem mais alguém mais fortinho que ele vai emagrecer, ele já é magrinho, né? A mãe dele falou: eu também. 1 Pedro 1,8.
Só um pouquinho, Edson. 1 Pedro 1, verso 8. Atenção, 1 Pedro 1, 8. A quem não havendo visto, amai-vos, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai-os com alegria, indivisível e cheio de glória. Só o finalzinho, Edson, antes do alegria indivisível. Exultais com alegria, indivisível e cheio de glória. Alegria indivisível. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Gálatas 5, 22. É ele mesmo. É o Luca mesmo. É. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Ok. 1 Tessalonicenses 5,16. Isso. Regozijai-vos sempre. Ok. Regozijai-vos sempre. Amém. Alegrai-vos sempre, né? A mesma palavra. João 15, 11. Aqui. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ok. E o texto de Neemias 8:10, que está com o Jean? Disse mais: ide, comei carnes gordas, tomais bebidas doces e enviai porção. É consagrada ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Vou anotar esse. A alegria do Senhor é a vossa força. E finalmente o texto que o Luiz Fernando leu, né? Nós começamos a escola hoje. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Interessante que Filipenses, nós conhecemos a carta de Filipenses como a carta da alegria. E é meio contraditório, porque quem escreve Filipenses é Paulo, e ele está preso quando escreve essa carta. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Primeira afirmação de alegrai-vos sempre no Senhor. Esse alegrai-vos, ele não é um substantivo aqui, né? Ele é uma ordem, é um imperativo para a gente ser uma pessoa alegre. É claro que ser triste, né, não é pecado, né? Porque Cristo mesmo ficou triste e chorou. Tá? O problema é quando essa tristeza se torna um modelo ou um padrão da vida da pessoa, em murmuração e tudo. E aí nós temos que pensar se a minha vida é uma vida que a alegria ela é presente o tempo todo, a maioria do tempo, apesar dos contratempos que nós temos, e nós temos alguns contratempos, nós temos dores muito grandes, nossos queridos que morrem, nossas notícias ruins que recebemos de enfermidade, de dor, como do irmão Rafael e da Mirna ontem, uma notícia com certeza que tira a tristeza deles
que tira a alegria deles muito, tira a nossa alegria também, dando momentos de tristeza. Nós temos dificuldades na vida de manter o nosso sustento, nós temos dificuldades de relacionamento, nós temos lutas constantes que todo o tempo tentam roubar a nossa alegria. E aí eu quero citar um livro para vocês, do pastor Hernandes, que chama Ladrões da Alegria, onde eu me baseei esse estudo de hoje. São fatos, coisas que tiram a nossa alegria o tempo inteiro. Eu quero que vocês abram, deixa sua Bíblia aberta em Filipenses, e abram as suas Bíblias em Filipenses 1:12. E eu tentarei, que horas são? Cadê o relógio? Está lá, 9:15, tá, não vamos conseguir. Tentarei trazer para vocês as circunstâncias, os fatos, as coisas que roubam a nossa alegria. Filipenses 1:12. São muitos ladrões que atormentam a nossa vida para tirar de nós a alegria. E eu pretendo essa manhã trazer luz a isso, para que a gente entenda quando a gente está pecando, que nós podemos ficar tristes, sim. Nós temos vários fatos na Bíblia disso, mas nós não podemos fazer da tristeza a nossa bandeira principal. E todos nós conhecemos pessoas que pegam esses fatos, essas circunstâncias, e a transformam em bandeira. E são pessoas lamuriosas, se é que existe essa palavra. Se fosse lá no interior falar reclamões, né? Pessoas amargas. E muitas delas são salvas, são eleitas de Deus, mas têm sido roubadas na sua alegria, sem saber por quê. Filipenses 1:12. Eu passei esse texto para alguém? Não? Filipenses 1:12 diz: quero ainda, irmãos, é Paulo dizendo, tá? Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Tá, Sidney, o que você está querendo dizer com isso? Aí nós temos que perguntar para Paulo: Paulo, do que você está falando? Que coisas que aconteceram com Paulo e que ele poderia estar triste, poderia ter chutado o balde, que nem diz a gente lá quando vai tirar leite, né? Ter desistido da vida, ter desistido de pregar a palavra. Que coisas são essas? E aí, como a minha memória não é muito boa, eu resolvi anotar. Se eu perguntasse para Paulo: Paulo, tá, fala para mim, que coisas que aconteceram que você poderia ficar triste e você não está? Aí, eu anotei. É como se Paulo estivesse dizendo para mim: Sidney, olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu naufraguei indo para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta. Mas mesmo assim, todas essas coisas que me aconteceram serviram para eu pregar a palavra, pregar a Cristo. E exatamente nesse texto, a gente vai lendo um pouquinho lá na frente, ele diz: saúda os irmãos e até os da casa de César. Porque quando Paulo estava preso, naquela época, eles prendiam por algema um guarda junto a Paulo. Paulo ficou preso 2 anos, então 24 horas tinha alguém algemado com ele, para ele não fugir, o tempo inteiro. E não era sempre uma pessoa, tinha rodízio, né? Imagino que pela CLT de hoje, a casa 8 horas e alguém, né? Aí você imagina, Paulo está lá, está preso em Roma, e chega um cara novo,
né? E vai ser amarrado com ele durante 8 horas. O que Paulo faz? Ele murmura? Ele reclama? Ele prega a Cristo. Mesmo preso, mesmo açoitado, mesmo apedrejado, ele prega a Cristo. Prega para 1, para 2. Aí quem é bom de matemática, faça a conta aí. 2 anos, 360 vezes 3, vai dar o quê? 1000 pessoas. Com a prisão de Paulo. Bom dia, tudo bem? Com a prisão de Paulo, Deus entregou para ele 1000 pessoas, para ele pregar a palavra durante 8 horas por dia. Por isso que quando ele fala lá na frente, ele diz: eu saúdo os servos de Cristo, principalmente os da casa de César, ou seja, da guarda pretoriana que estava com ele. Então Paulo, em Filipenses 1,12, ele diz isso. E essas coisas que aconteceram com Paulo, que eu relacionei aqui, nós chamamos de circunstâncias da vida. O que seria isso? Coisas que nos acontecem, que tiram a nossa alegria. Eu estou indo para Maringá, participar de uma reunião do UPH. Na esquina da minha casa, bato o carro. Vou me entristecer? Vou. Vai tirar a minha alegria no Senhor? Não deveria. Me entristeço. Olho para o dano causado, né? Eu ouvi uma frase essa semana do Cortella, que ele diz: se o seu problema você resolve com dinheiro, é um problema muito pequeno. Boa essa frase. Se eu estou em casa e recebo a notícia que a minha mãe foi para o hospital, eu me entristeço, com razão, com certeza, choro. Perco a minha alegria no Senhor por isso? Não. Porque todas as coisas cooperam. E aí você fica pensando, eu queria que você fizesse agora o fato dessa semana na sua vida. Qual foi uma circunstância ruim que aconteceu na sua vida essa semana que você entristeceu? E eu te pergunto, e essa tristeza, ela durou quanto tempo? Ela tirou a sua alegria ou não? Então a primeira coisa que tira a nossa alegria, que pode roubar a nossa alegria, circunstâncias da vida. E vou dizer uma coisa para vocês: se você não teve até agora, prepare-se, porque sempre tem. Nesse mundo tereis aflições, e das grandes. Então não se, tem muitos irmãos que esperam que a vida aqui na terra seja um mar de rosas. Não será. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito isso. Nós estamos aqui de passagem. Então toda circunstância ruim que nos acontecer, tenha em mente a soberania de Deus. Sofra, chore um pouquinho, e depois eu vou te passar o que a gente tem que fazer lá, se der tempo, ok? Primeiro ladrão da alegria, circunstâncias. Segundo ladrão da alegria, Filipenses 2, de 3 a 5. Vou pedir para alguém ler, por favor. Filipenses 2, de 3 a 5. Quem achou, pode ler. Ok. Alguém descobriu qual é o segundo ladrão da nossa alegria? E esse segundo ladrão, ele causa mais danos a nós do que as circunstâncias da vida. São as pessoas. As pessoas são uma grande causa da tristeza na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque não só as pessoas, mas nós também. Nós somos decepcionados, nós nos decepcionamos, as pessoas nos machucam, nós machucamos as pessoas,
E principalmente as pessoas da nossa família e do nosso convívio. Aqui, ó, aqui dentro da igreja acontece isso. Se você for lendo, e você pode fazer isso hoje ainda, lendo Filipenses, você vai chegar lá em Filipenses 4, que você vai ver que essa igreja, apesar de uma igreja maravilhosa, uma igreja que contribuía com Paulo, dentro dessa igreja haviam brigas. Até as mulheres da igreja brigavam. Evódia e Síntica. Aí fiquei pensando, numa igreja que até as mulheres brigam, né? A coisa está feia, né? Aí eu imagino que Evódia ia fazer lá o serviço, e não, a Síntica falava, na Evódia que vai hoje, então não vou. Ou o contrário. Vai ser onde o louvor hoje? Vai ser na casa da Síntica. Ah, não vou, na casa daquela megera. E aí Paulo diz para ela, olha, vocês andem concordamente no Senhor. As pessoas nos machucam. E nós não podemos basear a nossa fé, a nossa vida cristã, em pessoas, seja ela quem for. Se o pastor falou algo para mim que me machucou, eu vou conversar com ele, mas eu não posso tirar a minha alegria do Senhor por causa disso. E aí quando as pessoas nos machucam, o que eu tenho que fazer? Perdoar. Perdoar. E o que acontece com quem não perdoa? Alguém fala, Sidney, você não sabe o que aconteceu comigo, eu não posso fazer isso. Você não sabe o que a pessoa me fez. Ela me chamou de corintiano, cara, não suporto isso. Não, aí não merece perdão mesmo, né? Não, tá, eu concordo. Blasfêmia, Porque eu já ouvi isso. Não, eu não vou perdoar ele nunca. Eu já ouvi isso, eu não vou perdoar ele nunca, de um crente. Eu já ouvi isso de um diácono, não dessa igreja, dizendo, aquele cara me fez isso, eu não perdoo ele nunca, ele vai querer que ele vá para o inferno. E aí Cristo nos ensina sobre isso. Onde é que Cristo nos ensina sobre isso? Mateus 18. Mateus 18, sobre aquele rei que perdoa uma dívida de 10.000 talentos de um servo, porque ele não conseguia pagar, e depois este servo é procurado por um credor dele, que lhe devia 100 denários, e ele não perdoou os 100 denários. Alguém abre para mim ali, vai ser Mateus 18, do 23 em diante. Mas essa é a história. Mas aí você não entende muita coisa. Porque o que é um denário? O que é um talento? Quanto custa um talento? Um talento, quem que é bom de matemática? Um talento, ele vale 35 quilos de ouro. Um talento, 35 quilos de ouro. Quanto é que o cara devia para o rei? 100.000 talentos. 10.000 talentos. 10.000 talentos dá 350.000 quilos de ouro. Quanto está o quilo do ouro hoje? 308.000 reais está 1 quilo de ouro hoje. Imagine o Edson, este senhor velhinho, que deve ao Brasil, ao fisco, uma dívida de 10.000 talentos, que nada mais são 350.000 quilos de ouro a 308.000 reais o quilo, que vai dar na minha conta, assim, bem grotescamente, 108 bilhões de reais. Então, quando Jesus ele conta essa parábola, não é uma parábola, é uma hipérbole. Existe um exagero gigantesco aí, porque o Edson não consegue pagar isso, 108 bilhões? O Edson não consegue pagar isso nunca. O pastor consegue, né? Nunca, nenhum ser humano desse planeta consegue pagar. Eu acho que nem o Bill Gates consegue pagar isso. 108 bilhões. Se uma pessoa que ganhasse um denário, o denário significa um dia de salário. Esse é o denário. Para a pessoa pagar essa dívida, ela tinha que trabalhar
150 mil anos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o que o Pai perdoou de nós é uma dívida tão grande, tão imensa, que vocês jamais poderiam pagar. Jamais. E agora, alguém lhe ofende e você diz: não vou perdoar essa pessoa nunca. Mateus 18, lá do 23, veja qual é a consequência. O que Deus vai fazer com quem não entrega o perdão? Alguém lê para mim. Acho que é lá no, se não me engano, 32, 35, por ali. No final da parábola, ele vai entregar aos... Alguém lê para mim, que eu estou... E continua, Edson. Ok. A oração que Cristo nos ensinou diz: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, liberar o perdão, para mim, sim, simplesmente é uma questão de inteligência e bom senso. Se eu não libero o perdão, eu não posso orar. Eu posso até orar, mas não vai adiantar nada. Eu não posso louvar, eu não posso dar oferta, porque eu estou dando mais valor a esses meus 100 denários do que essa dívida imensa que Cristo pagou o preço por nós. Eu não sei se você tem algum problema com algum irmão, algum familiar, mas se você tem problema, você resolve esse negócio hoje. Liga, telefona, manda carta, e-mail e resolve esse negócio. Porque esse perdão não recolhido, ele se transforma em ódio, transforma em doença. Ele trava você e principalmente tira a sua alegria. O que tira a nossa alegria então? O que roubam? As pessoas. Seja ciente disso. Perdoe quem você puder perdoar. Quem você puder não, quem você deve perdoar, e siga a vida. Terceira coisa que rouba a nossa alegria. Que oração? 9 e 10. Filipenses 3,19. Alguém pode ler, por favor. E o interessante é que no livro do pastor Hernandes, ele diz o seguinte, e isso é muito bacana, porque imagine alguém que te fez mal e você não perdoa. Essa pessoa vai passar a conviver com você o tempo inteiro, mesmo estando a centenas de quilômetros de você. Se você chega em casa e tem uma festa de aniversário, você lembra da pessoa, você entristece. Você vê o carro que aquela pessoa dirigia, você entristece. Você vê a foto dela no jornal, ou algum, você entristece. Essa pessoa se chama Joaquim, e você encontra um amigo e fala: nasceu meu filho, eu vou chamar de Joaquim. E você na hora, você entristece. Essa pessoa está morando dentro da sua alma. É uma frase muito corriqueira que diz que aquele que tem ódio, que não perdoa, é como se você tomasse um copo de veneno e quisesse que a outra pessoa morresse. O mal está todo aqui. Mas o foco hoje é a alegria. Então, vamos recuperar a alegria? Perdoe. Filipenses o quê? Que eu falei? O terceiro? 3,19. Alguém pode ler, por favor? Só se preocupam com as coisas terrenas. Nós podemos tirar as coisas terrenas aqui e substituir por qual Deus desses tempos modernos? O único ídolo que a Bíblia trata de Senhor, né? Aquele que dividir a minha glória com dois senhores, a Deus e o dinheiro. Eu estava vindo agora de manhã e eu encontrei ali no ponto circular pelo menos umas 10 pessoas. E eu fiquei pensando, aonde essas pessoas estão indo?
Algumas talvez estejam indo ao culto, outras estão indo visitar familiares, mas algumas estão indo trabalhar. E eu fico pensando, se os dias de hoje, se os dias do passado eram que nem hoje, que a maioria das pessoas leva a sua vida somente atrás do dinheiro. O tempo inteiro. A única preocupação que tem é o dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ainda que pese que precisa do dinheiro para a sua subsistência. Nós vivemos numa era de consumismo gigantesco, em que as pessoas buscam a felicidade no dinheiro. Aí sempre tem aquela piadinha: o dinheiro não traz felicidade, me manda o seu dinheiro, né? Quantas pessoas ricas, eu trabalhei na Caixa Econômica durante 30 anos, pessoas riquíssimas, que se suicidaram. Vamos citar, por exemplo, Robin Williams. A semana passada, eu estive lá em Foz do Iguaçu, e aí mais por propaganda, eu fui conhecer o tal do como é que é? Dutch Free? Como é que fala Dutch Free? Dutch Free, da Argentina. E aí nós entramos lá, eu, a Débora e a Ilô. Você esteve lá também, pastor? No Dutch Free? Não? Isso, a minha propaganda não foi boa. Porque assim, eu ministro um curso chamado Crawl. Crawl significa coroa, significa questão do dinheiro. E nesse curso existe um capítulo que ele diz o seguinte: quando eu vou gastar o meu dinheiro, eu preciso separar se eu estou comprando, se é necessidade ou se é desejo. Vou comprar algo, eu necessito disso ou eu desejo disso? Eu quero comprar um carro. Eu quero comprar um SW4. Isso é desejo, mas eu preciso de um carro para ir trabalhar, isso é necessidade. Então eu compro mesmo um Saveiro, não tem problema. Entendeu? Necessidade e desejo. Eu preciso de um sapato, eu vou lá e compro um sapato, bom, com bom preço. Mas eu quero um sapato, mas eu quero um Calvin Klein. Tem sapato Calvin Klein? Tem, né? Acho que tem. Tem. Tomara que tenha. Se não tiver, tá uma boa ideia, né? Mas tem sim, tem sim. R$1.000. Desejo. E leva isso para a vida. Tudo que você vai comprar é necessidade ou é desejo? O problema é quando as pessoas investem o seu dinheiro naquilo que desejam, um dinheiro que era para necessidade. Aí quando chegar a conta de água, luz, telefone, mercado, não tem dinheiro. Aí eu entrei no Dutch Free com esse pensamento: eu vou comprar pura e simplesmente aquilo que eu necessito naquela loja. A loja, 80% da loja é perfume, chocolate e bijuteria. Eu não gosto de chocolate, né? A Heloísa ficou triste, né, Heloísa? Né? Chocolate. E aí eu fui fazendo isso e vendo as pessoas comprando. E eu fiquei abismado. À minha frente tinha um senhor, eu falar senhor, mas é um cara bem mais novo que eu, uns 40 anos. Pela roupa você percebe que não tratava-se de uma pessoa abastada, mas dentro do carrinho dele tinha 8 litros de uísque, Chivas. Eu não sei quanto custa um litro de uísque Chivas, mas eu imagino uns R$500. 4 mil reais tinha naquele carrinho. E tudo naquela loja representa os dias de hoje: consumismo. Consumismo. E isso tem atormentado a vida dos nossos irmãos, tem tirado a alegria, por falta de sabedoria na gestão e por procurar no dinheiro duas coisas que o dinheiro não dá: segurança, que a nossa segurança vem do Senhor, e felicidade. Eu acabei de escrever aqui no versículo que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa felicidade está única e tão somente em Deus. Mais nada. Deve. A alegria da salvação seria para se remeter à primeira pergunta do breve catecismo, né? Que é glorificar a Deus e alegrar-se nele. E aí, para encontrar essa regra, seria por meio da palavra? Eu vou chegar lá no finalzinho sobre isso, quando eu utilizo o verso de Filipenses, que nós temos que, primeiro, adorar a Deus, nós temos que levar as nossas petições a Deus e dar graças a Deus. São três coisas que parecem iguais, mas não são.
Por exemplo, adorar a Deus. Quando eu oro, quando eu faço uma oração, quando o pastor vem aqui na igreja e fala assim, Gustavo, faça uma oração de adoração ao Senhor. Aí o Gustavo levanta e começa, Senhor, eu quero te pedir. Não, isso não é oração de adoração. Oração de adoração eu reconheço os atributos de Deus. Deus, tu és poderoso, és imenso, és meu Senhor, és meu Redentor, és meu provedor, és a minha alegria, és a minha salvação. Isso é uma oração de adoração. Depois de feito essa oração de adoração, a impressão que dá, não. Todas as minhas petições se tornam bobas, se tornam inúteis. Isso vai acalmando a minha alma. E por fim eu dou graças. Graças por tudo que tenho, graças por tudo que sou e principalmente graças porque Ele perdoou os meus 10.000 talentos que eu devia. E se isso for constante na nossa vida, Samara, oração de adoração, oração de petições, todas as petições. Eu gosto muito dos salmos, quando você pega os salmos e você vê que o salmista, ele rasga o coração, ele sangra. Existem salmos ali que, Senhor, eu estou sofrendo, eu estou em dor. E a gente tem que fazer isso. Entra no seu quarto, fecha a porta e chora, abre o coração, escancara. Eu não lembro mais o pastor que me ensinou isso. Eu não vou citar o nome que eu posso cometer uma injustiça. Mas ele diz, muitas vezes a gente não fala para Deus o que está no nosso coração porque a gente tem vergonha do que Deus vai pensar, do que eu vou falar para Ele. Deus sabe tudo que está no nosso coração, então fale. O que vai mudar para Deus? Nada. Mas o que muda para você? A nossa fé é desenvolvida. Então, oração de adoração, petições e ação de graças.